Bom dia, pessoal. Um prazer novamente estar com vocês aqui para iniciarmos o nosso segundo dia de Masterclass. Meu nome é Tony Mar, estou junto com o Fernando Paiva aqui para conduzir hoje esse segundo dia, onde falaremos aí sobre gerenciamento de pets e a parte de deploy de software. Tá legal? Bem-vindo, Fernando. Obrigado, Tony Mar. Bom dia, pessoal. É um prazer estar de novo aqui nesse segundo dia do Masterclass sobre EMS. No primeiro dia nós falamos aí um pouco sobre a nossa agenda, então nós passamos aí na última terça-feira falando sobre os desafios mais comuns no gerenciamento de endpoints, depois falamos um pouco aí da importância do gerenciamento unificado de endpoints, né, a questão do OEM, do porquê que é importante, e um pouco do porquê o Desktop Central. Hoje o nosso foco aqui vai ser um pouco mais demonstrativo, tá? Para a gente mostrar aí como é feita a parte de gerenciamento de pets e vulnerabilidades dentro do nosso Desktop Central e também como é a questão de instalação de software em endpoints de uma forma simplificada e ainda mostrar um pouco do suporte remoto, né, do acesso remoto, algumas características. Então, hoje a gente vai se concentrar nesses dois tópicos aqui, tá legal? E aí eu vou passar aqui só um overview, né? A gente vai ter aqui mais algumas coisas só para relembrar o que a gente falou na segunda-feira, né? Então a gente colocou alguns dos desafios aqui mais comuns, né? A questão da visibilidade do ambiente, a questão do ambiente ser distribuído, né? Agora com a prática do home office, também aí tem sido um desafio para as equipes gerenciarem os endpoints. A questão do suporte multiplataforma, que hoje você tem no mesmo ambiente Linux, Windows, Mac, e como que você consegue ter isso de uma forma simples, né? Muito comum soluções que atendem ou para Linux, ou para Mac, ou para Windows, e você acaba tendo aí uma necessidade de coletar o que investir em várias soluções para fazer esse tipo de gerenciamento, né? O que acaba onerando muito aí a atividade, reduzindo o tempo e tudo mais, né? Então a gente tem esse problema como um dos desafios mais comuns. E a questão de vulnerabilidades, né? Nem sempre é tão simples identificar vulnerabilidades no ambiente, né? Como uma aplicação que já está obsoleta, se tem alguma outra, um torrent instalado. A gente consegue ter algumas questões fora, né, a direção de patch, mas que estão relacionadas diretamente à atualização. De repente, uma vulnerabilidade por falta de um patch em um framework que está defasado, então a gente precisa atualizar isso, remover esse framework antigo, se for o caso. E a questão do compliance também, né, de atender compliance, manter o ambiente em compliance. E um último aí, que até muita gente falou na última sessão, né, a questão da integração. É você poder integrar a sua solução de gerenciamento de endpoints com outras ferramentas. Então, a gente comentou aqui sobre alguns tópicos, falando também sobre a importância, né, do gerenciamento unificado. Então, a questão de você ter uma única console o gerenciamento de patch, deploy de software, o gerenciamento de ativos, configurações, né, e ferramentas, deploy de OS, né, de sistema operacional. Então, poder fazer isso a partir de um mesmo console, a parte do controle remoto, a gente vai demonstrar hoje aqui também. A parte de você realizar auditorias, né, extrair relatórios do ambiente. Gerenciamento mobile, né, então você também tem essa entrada desses recursos como endpoints, né, então você hoje tem aí um celular, um tablet, fazendo parte do dia a dia do negócio, né, do trabalho. Então você tem aí os seus bring your own device dentro da empresa. Então você precisa fazer também a visibilidade de tudo que tem ao redor. E a parte de gerenciamento de segurança, a gente vai mostrar mais para frente, com relação à questão de hardware, como que é possível fazer. Então aí a gente tem a questão de você blindar aí, né, a segurança, ter todo o controle em cima do ambiente, uma solução que faça todo esse acompanhamento também. Então a gente passou também sobre o porquê do Desktop Central, né? Então aqui eu já vou mostrar para vocês
alguma das coisas que a gente falou no último dia, né, na terça-feira passada. Então, os OS que a gente suporta, né, os sistemas operacionais que nós temos, e o porquê do Desktop Central, né? Então, sobre as features que nós conseguimos atender dentro do Desktop Central, questão de controle remoto, instalação de pacotes de serviço, instalação de software, gerenciamento de patches, então relatórios de Active Directory, a gente vai passar um pouco sobre eles também. Hoje aí a gente consegue mostrar um overview sobre essa outra parte que a gente vai iniciar na próxima terça. Então aqui algumas características. Aqui a gente falou também sobre os prêmios, né, da solução, o que o nosso Desktop Central já ganhou de reconhecimento. Deixei até o linkzinho aqui para quem quiser saber mais. Então, a gente tem bastante aqui, faz parte do quadrante mágico do Gartner também. E hoje a gente vai falar, né, início aí, a parte de gerenciamento de patches e vulnerabilidades. Mas antes de começar aqui, passar para o Fernando fazer a demonstração e explicar para a gente essa parte, eu vou fazer uma pesquisa com vocês aqui. É bem simples também, 2 perguntas, tá? Então a gente vai soltar a pergunta aí, que é qual o principal desafio no gerenciamento de patches? Então a gente queria saber aí de vocês, é a questão de ter múltiplas plataformas no ambiente de vocês ou aplicações de terceiro, né? Então assim, vocês possuem aí no ambiente de vocês Mac, Linux e Windows, ou o desafio maior é com aplicações de terceiros, como por exemplo um Adobe, um Chrome, um Firefox e outras aplicações que não são só sistema operacional, né? Vamos dizer assim, que são as aplicações satélites ali do nosso dia a dia. Então, é uma pesquisa bem curta aí para a gente ter essas informações e saber de vocês aí qual é o maior desafio. Então, vamos lá para os resultados aqui, que o pessoal já terminou. Vamos compartilhar o resultado. Então, a gente teve aí 100% do público nosso aqui escolheram aí aplicações de terceiro. Por que o gerenciamento de aplicações de terceiro é complicado, né? A gente sabe que multiplataforma a gente acaba até conseguindo ali dar um jeito, né? Um jeitinho brasileiro para fazer a gestão dos sistemas operacionais. Mas a gente tem aí uma grande deficiência, né, por parte de muitas soluções de não fazerem esse gerenciamento de terceiros. Então, a gente acaba ficando com o sistema operacional em si atualizado, porque vamos supor que fala de Windows, que é o mais comum, né? Atualização automática, ele faz a instalação do sistema operacional, dos patches e tudo mais. Porém, o nosso Chrome, o Adobe e outras aplicações que a gente tem aí dentro dos endpoints acabam ficando desatualizados, né? Então, a gente muitas vezes acaba perdendo a visibilidade em cima disso. Então, aí a gente tem, né, por causa do gerenciamento de patches e vulnerabilidades dentro do Desktop Central, nós temos aí uma ferramenta, né, poderosíssima que já tem uma base de dados sobre as vulnerabilidades. Então, a ferramenta já conta com essa base de dados. Faz scan periódico de patch, então a gente tem como agendar essa varredura dentro do Desktop Central para coletar o que tem de patch ausentes, né, para fazer o download, para garantir que seu ambiente vai ter ali sempre as informações mais atualizadas possíveis. Política de integridade do sistema, né? Então você consegue criar uma política para garantir que o ambiente sempre esteja íntegro, né? Uma coisa importante, né? A gente falou de aplicações terceiro, o antivírus é uma aplicação de terceiro, né? Às vezes a gente tem aí alguns questionamentos que o pessoal sofre aí com relação à atualização do antivírus, que nem sempre está atualizado e tudo mais. Então, nossa ferramenta também consegue dar suporte a fazer o update automático das definições do antivírus. A definição de patch, né, você pode definir quais patches quer fazer o download, então você pode customizar isso para definir. Fazer o bloqueio de atualizações automáticas, né? Então eu posso desligar atualizações automáticas de determinados dispositivos, garantir quais eu quero que sejam feitas, então focar em determinados tipos de atualizações, definir políticas de implementação de patches,
Inclusive, em uma delas, a política, a gente pode definir com base nos patches de terça-feira, né? Famosos aí da Microsoft. Então, a gente pode colocar também uma política nesse modo. Então, a partir da segunda e da terceira semana, a partir de quarta e quinta-feira, fazer o deploy desses patches, porque ele já fez o download dos patches de terça-feira, e eu consigo seguir com essa forma. Automação do deploy, né? Então, o Fernando vai demonstrar para a gente aí, daqui a pouquinho, essa questão aí de como fazer o gerenciamento de patches e as vulnerabilidades também. E um ponto interessante, né? Que tem até um vídeo, eu vou, no final, vou passar ele para vocês aqui, é um videozinho curto, que fala sobre a questão do gerenciamento de patch através da aplicação mobile. O Desktop Central, ele possui um client para celular, né, para tablet celular, onde você pode executar todas as atividades por ali e fazer essa gestão sem precisar acessar um notebook, alguma coisa nesse sentido. Então, você pode, através do dispositivo mobile, fazer ali, liberar uma atividade de patch para atualizar determinada máquina e tudo mais. E é bem interessante isso, porque é o sonho de consumo, né? Você está viajando, o gestor ou alguém ali que precisa fazer uma atualização ali emergencial, te aciona, aí você está no meio de uma montanha lá com um sinal de celular no momento e você precisa parar tudo o que você está fazendo, né? Então você pode, através do celular, enquanto continua a caminhada e etc., fazer todo esse processo e executar. Então a gente tem aqui um pouquinho aí do workflow, de como é que funciona, né, o nosso gerenciamento de patches. Então a gente tem aí a questão da detecção, né, que ele vai fazer o scan, fazer o download, aí você pode ter uma política de testar e aprovar os patches e fazer a instalação. E aí aqui é o segundo ponto, né, que a gente vai comentar depois, mas primeiro vamos focar nesse aqui. Deixa eu passar o controle para o Fernando. E aí o Fernando fazer a demonstração para vocês. Obrigado, Tonimar. Bom, pessoal, como o Tonimar estava comentando, né, nós vamos falar sobre a questão de gerenciamento de vulnerabilidades e implementação de software, né? Eu, né, já trabalhei um tempo, né, como consultor e tive alguns desafios, né, na parte de gerenciamento de patches e vulnerabilidades utilizando uma outra ferramenta de mercado. E o que acontecia, né? O que foi colocado, né, na resposta da pesquisa, né, que um dos maiores desafios, né, é a atualização de software de terceiros, porque essa solução de mercado que eu utilizava, né, na época, e eu vou mostrar também qual que é o diferencial da parte do Desktop Central, né, mas essa ferramenta de mercado que eu utilizava, né, ela não tinha a possibilidade de fazer atualização de aplicações de terceiro. Então, como que era feito, né, para contornar essa questão de atualização do Firefox ou do Chrome, né, ou até mesmo do Java? A gente tinha que criar um pacote para fazer a desinstalação da versão antiga e criar um pacote para fazer a instalação da versão mais recente. Então, imagina fazer isso num ambiente com 4.500 dispositivos, isso só de estações de trabalho, sem contar servidores, tá? Então, isso daqui eu vou mostrar, né, a vantagem do Desktop Central em cima dessa parte de gerenciamento de patch de terceiro, né? Primeiro eu vou começar falando da parte de vulnerabilidades, conforme que eu tinha comentado, né, na terça-feira passada, na terça-feira dessa semana, aliás, aqui na primeira parte da opção de patches de vulnerabilidades, né, na questão de, a gente pode ver que temos a parte de vulnerabilidades aqui, um resumo, né, então nós temos qual que é a vulnerabilidade crítica que tem no ambiente, né, temos aqui um gráfico mostrando, né, a criticidade, né, a importância de se fazer a correção. E temos também aqui uma parte que mostra as últimas notícias de segurança, né? Então, ontem mesmo, né, saiu uma notícia, né, sobre um fix do Mozilla, do Firefox,
Tanto tem até um CVE aqui, ele acaba abrindo, né, uma outra página aqui mostrando qual que é o CVE, ou qual que é a importância, né, e qual que é a vulnerabilidade. Vamos para a parte de vulnerabilidade direto. Bom, aqui nós temos algumas vulnerabilidades presentes no nosso ambiente de laboratório, né? E algumas são tem um patch para fazer a correção, e para fazer isso no ambiente, né, através do Desktop Central, é super tranquilo, né? Então, por exemplo, essa parte do .NET aqui, que tem uma vulnerabilidade, dois sistemas afetados, né? E podemos ver que tem um patch disponível para fazer a correção, né? Tem aqui o score do CVE, né, que é uma questão muito importante também observar. De acordo do score do CVE, a gente sabe quão crítico é essa vulnerabilidade. Então, para fazer a correção, por exemplo, dessa vulnerabilidade, a gente só seleciona e vamos mandar instalar um patch. A gente pode, vamos colocar um nome aqui. Aqui a gente pode agendar, né, essa correção, né, para fazer a instalação. Vamos deixar no padrão por enquanto, mas a gente pode selecionar, por exemplo, instalar após, né? Então, geralmente os ambientes têm alguma janela de manutenção, então podemos agendar aqui. Eu vou selecionar o escritório, né? No nosso caso aqui, local office, ou a gente pode mandar para o domínio inteiro. Os computadores que fazem parte dessa vulnerabilidade. E vou selecionar o domínio de destino. Aqui ele marca, né, quais as tentativas que ele vai fazer, né, após caso de algum erro. E a gente pode ativar a notificação, né, através de um e-mail, né, ou acho que até por SMS também é possível. Então eu vou mandar implementar imediatamente. Aí numa segunda etapa eu vou passar o comando para o Tony Mar vai mostrar que foi aplicado. Também aqui tem a questão de utilizar a política. Então, vou deixar no padrão. Vou mandar implementar imediatamente. Ele faz uma busca dos destinos para saber se está ligado, se está ok. Ele mostra aqui o status atual pronto para executar. E a gente agora é só aguardar. Uma outra questão, assim, um outro desafio também, quando eu trabalhava com essa outra ferramenta de mercado, né? E nesse mesmo ambiente, né, de fazer atualização de terceiros, né, a empresa tinha uma equipe de segurança da informação. Então, o que acontecia, né? De tempos em tempos, a equipe de segurança da informação ela emitia um relatório com todas as vulnerabilidades de aplicações de terceiro, aplicações Microsoft e os CVEs que foram detectados no ambiente, né? E como que era feito essa correção? Essa correção era feita de forma manual, se pegava uma atualização da Microsoft ou até mesmo um patch zero day que estava faltando, né? Uma vulnerabilidade de zero day que estava faltando. A gente tinha que sair caçando dentro dessa ferramenta qual patch tinha que ser aplicado, o que precisaria fazer para fazer a correção. Já no Desktop Central, a gente já tem isso na palma da mão, praticamente. Por exemplo, uma vulnerabilidade desse CVE que não tem patch disponível, né? Ele dá o caminho aqui do link externo, né? E através dele a gente consegue ver o que deve ser feito para fazer a correção. Às vezes uma alteração de registro, né? Ou remover alguma configuração. Ao contrário dessa outra ferramenta que tinha que ser feita uma pesquisa no site que disponibilizam, né, essas partes
de relatório de CVE para saber como que corrigir. Na questão de vulnerabilidade zero day, também, né, a gente não tinha essa visibilidade, né, já no Desktop Central é possível ter essa visibilidade, qual que é a vulnerabilidade zero day que está, né, presente no ambiente, e a gente consegue observar também qual que é o sistema que está tá vulnerável, né. Deixa eu ver, uma questão também que mostrava, né, às vezes tinha detecção do TLS 1.1, que também estava habilitado no ambiente, né? Isso daí todo mundo sabe que é um ponto de vulnerabilidade. Então, ao invés de criar um script para rodar, para desabilitar o TLS 1.1, né? Isso daqui a gente pode fazer de forma automática através do Desktop Central, né? Selecionando qual que é a vulnerabilidade e aplicar o fix. Ele já mandou iniciar para fazer essa correção. Quando ele tiver aplicado, essa vulnerabilidade não vai constar mais aqui na nossa lista. Vulnerabilidades de web server também, né? Tem a questão de poder aplicar algumas exceções, né? Fazer a configuração, por exemplo, a parte do SSL, né? Então ele dá a descrição e dá a resolução, né? Por exemplo, fazer uma alteração no arquivo XML, por exemplo, que também é possível, né? Ao invés de criar um script ou ir até o servidor, a gente consegue modificar o script pelo Desktop Center e mandar aplicar direto no servidor. A parte de patches, né? Nós temos aqui quais são os patches que estão ausentes no ambiente, né? Temos uma atualização cumulativa do Windows 10, mostra quais são os sistemas ausentes no nosso desktop de laboratório. E é possível fazer da mesma forma que foi feito na parte de vulnerabilidade. Pode ser instalado de forma manual, né? Por exemplo, se tivesse somente esse patch faltando no ambiente, né? Então, a gente poderia selecionar ele e mandar instalar, né? Também tem a parte de agendar, né? Bem, idêntico à parte de vulnerabilidade. Podemos selecionar a política, o local, né? Qual o computador que foi afetado, o domínio, e a gente manda implementar imediatamente. Também na segunda parte, a gente vai demonstrar, né, através do acesso remoto pelo próprio Desktop Central, que essa vulnerabilidade, esse patch foi aplicado. Temos também um resumo dos patches que já foram instalados no ambiente, né, nos sistemas, né. Então tem parte do Edge, né, tem um sistema aqui na qual foi instalado. Então aqui ele traz um resumo. Aqui temos os patches que podem ser aplicados no ambiente, né? Bem parecido com a parte de patches ausentes. Se caso for necessário fazer a instalação, né? Em algum sistema que está ausente, basta selecionar e mandar fazer a instalação do patch nos mesmos moldes dos patches ausentes que eu mostrei agora há pouco. Temos também vulnerabilidades críticas, né? Isso tudo que eu estou mostrando se caso for necessário fazer uma instalação manual, né? No ambiente, que é bem parecido, né? Que temos dois sistemas que também está com essa vulnerabilidade sem instalar. Então é possível fazer a seleção, né? Por exemplo, se eu vou querer instalar no Lab AD, por exemplo, desmarco o outro servidor e mando instalar apenas nesse, da mesma forma, né?
Bom, agora vamos falar um pouco para facilitar, né, a parte da gestão de pets, né, num ambiente, né, lógico, né, a gente não pode pegar os milhares de pets que podem estar ausentes no ambiente, em milhares de dispositivos e fazer a parte manual, né? Porém, é possível, né? A gente pode fazer uma instalação manual de que maneira, né? Vamos selecionar aqui uma máquina Windows. Então, a partir daqui, a gente pode fazer a instalação dos pets de terceiro. De que maneira, né? A gente vai colocar aqui instalar pet. E aqui é possível fazer a seleção de qual pet que é necessário instalar. Deixa eu só ver que eu acho que eu comi bola aqui, pessoal. Desculpa, tá? Deixa eu voltar aqui. Aqui seria mesmo somente para fazer a instalação manual. Então, independente se é uma aplicação Windows ou de terceiro, a gente pode selecionar qual pet que vai ser instalado, né? Por exemplo, se tem 2 pets que estão faltando em determinadas máquinas, a gente pode adicionar e fazer da mesma maneira da parte que eu mostrei agora há pouco de pets. Na parte de automação, de pet deployments, aqui sim a gente pode fazer uma ou atualização Microsoft, né? Então, a gente selecionando aqui, deixa eu voltar aqui uma para parte de automação, a gente vai adicionar uma tarefa. Vamos fazer primeiro a parte de atualização Microsoft. Então aqui eu consigo selecionar a severidade, né? Então qual tipo de atualização, né, que eu quero, atualização de segurança, posso selecionar Service Pack e atualizações que não sejam a parte de segurança. O Desktop Central também é possível fazer atualizações de definições de antivírus, né? A gente pode marcar também e às vezes aproveitar até a mesma janela de uma atualização do Microsoft, né? Os antivírus que são suportados, né, pelo Desktop Central são esses daqui, né? Windows Defender, McAfee, Forefront. E basicamente são esses daí, né? De tempos em tempos nas atualizações a gente acaba incluindo mais alguns, né? Também é possível fazer atualizações de drivers, né? Bom, vamos para o próximo. Parte de política da atualização. Então, podemos escolher aqui, né? A Microsoft, né? Como todos sabem, toda segunda-feira, toda segunda, terça-feira do mês, ela disponibiliza alguns patches. Então, nós podemos aproveitar essa janela, né? Esse tipo de atualização, e o que vai acontecer, né? O Desktop Center ele vai receber essas atualizações na segunda, terça-feira do mês, e a partir dessa parte da configuração da política, né? Ele vai pegar, né, na segunda e terceira semana do mês, na quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, a partir da meia-noite, ele vai começar a aplicar as atualizações que foi baixada, né, por ele. A gente define o destino, eu vou fazer no todo o domínio. E vamos colocar para salvar. E está feita nossa política de atualizações de patches Microsoft que vai ser que ela vai iniciar, né, na segunda, segunda quarta-feira de todo mês, né, e fazer de acordo com a janela.
Agora, para fazer a parte de automatizar atualizações de terceiro, né? Como eu falei, né, muitas outras ferramentas de mercado, né, elas não têm essa possibilidade de fazer atualizações só, de aplicar somente as atualizações, né? É, pode ser usado, o que teria que fazer, né? É possível, né, integrar elas, né, essas outras ferramentas com ferramentas de terceiro, né? Já no Desktop Center a gente já tem já a possibilidade de fazer isso já na própria ferramenta, sem a necessidade de ter uma aplicação de terceiro. Então, na parte de atualizações de terceiro, né, mesma coisa, né, a gente seleciona a severidade das atualizações. É possível inserir os patches em todos os aplicativos ou inserir os patches em aplicativos específicos, né? E o legal, né, do Desktop Center é que assim, ele traz todos os aplicativos que estão no ambiente. Então, assim que é instalado o cliente nos dispositivos, né, ele vai fazer um scan e vai trazer apenas as aplicações de terceiros presentes no ambiente. Então, é possível selecionar as aplicações, por exemplo, 7-Zip, um Adobe, um Firefox, por exemplo. Um Mozilla Firefox, né? A gente cria um pacotinho, a gente segue para o próximo. Também é possível selecionar a política, né? Pode aplicar, né, em qualquer tempo, né? Ao invés de usar, né, a questão do deploy do patch de terça, né? E também é possível criar, né, uma política, né? Se quiser criar uma política específica para aplicar essa atualização de terceiro, a gente pode colocar, né, divisão normal, né, quais as semanas que vai ser feita a implementação, né, primeira semana, por exemplo, né, os dias, né, a gente pode colocar aqui numa quarta-feira, o horário, né, podemos colocar a partir das 18 horas, faz uma janela aqui até as 23. É possível também mandar uma notificação para o usuário e alterar uma política de reinicialização. Por exemplo, se estiver dentro de um horário comercial, pode deixar marcado para ele não reiniciar. E está criada a nossa política. Vou modificar aqui. Bom, aí criada a nossa policy, né, de aplicação de patch. Deixa eu voltar. Ela vai acabar atualizando o nome aqui. Vamos para o próximo. Selecionar qual que é o destino, né? Se tivesse por escritório ou até mesmo um outro domínio, ele iria aparecer. Eu vou aplicar por todo o domínio. Parte de notificação. E a tarefa já está criada. Pode ver aqui que o status está como patches ausentes, mas no decorrer do tempo ele acaba atualizando, né? Bom, além de poder fazer a atualização, né, dos patches da Microsoft ou de terceiros, né, patches Linux e Linux, Mac também, é possível criar, né, tarefas para fazer a desinstalação, né, dos patches ou fazer a desinstalação manual. Por exemplo, algum patch, né, que geralmente acaba sendo lançado e é possível verificar, né, que está cometendo alguns bugs, né, no ambiente, está travando máquina, dando tela azul.
Então, através do Desktop Center é possível localizar esse patch, né, e mandar desinstalar, né? Basta só selecionar o patch. Deixa eu ver em qual sistema que ele está aqui. Está no desktop, então a gente seleciona e marca desinstalar o patch. Deixa eu pegar um que foi instalado. Bom, mesmo esquema dos outros, né? A gente põe um nome. Aqui ele vai mostrar, né, qual que é o patch, né, um .NET. É possível também adicionar mais patches, né, caso necessário, para fazer essa desinstalação. A gente seleciona a política, qual que é o escritório, no caso, né, o computador que está com o patch que precisa ser desinstalado, e o domínio. E a gente pode mandar implementar imediatamente. Bom, e aqui está feito o nosso agendamento, né? Foi enviado para o nosso desktop de laboratório a desinstalação do patch. Bom, agora eu vou passar de novo a palavra para o Tonimar, para ele falar um pouquinho sobre, né, fazer a parte teórica da implementação de software. Pode assumir, Tonimar. Beleza, muito bom, Fernando. Já surgiram até algumas dúvidas aqui. Eu vou aproveitar aqui as duas perguntas, que elas fazem parte do processo aí, e eu mostro aqui para vocês, tá? Antes de entrar aqui na questão de instalação, eu vou falar depois da instalação de software, a gente já responde já as perguntas aqui e mostra. Então, continuando aqui, podem fazer as mais perguntas aí, pessoal. Aproveitar aí que já tem 3 perguntas aqui na fila, a gente já emenda aqui para responder. Então, fora essa parte aí que o Fernando comentou para a gente, né, sobre a instalação de patches e a parte de vulnerabilidades, onde você consegue ter essa flexibilidade, né, criar vários agendamentos de instalação, automatização, criar uma bolha de teste dos patches, né, para aprovar os patches primeiro, esse grupo de testes, depois liberar para o ambiente. A gente também consegue fazer a instalação de software de forma remota, né? E a questão do suporte remoto também. A gente colocou esses 2 temas juntos, porque geralmente é assim que acontece no dia a dia de muita equipe de suporte, né? Alguém precisa fazer a instalação de software, ou a pessoa tem que ir lá, né? O técnico tem que ir até o console do usuário e fazer a instalação, ou ele usa uma outra solução que não está, né, junto com a solução de gerenciamento aí de patches e tudo mais, de gerenciamento de endpoints. Então aí começa aquelas encrencas, a gente vai ter até atualização dessa ferramenta de acesso remoto. E o Desktop Central, ele conta com tudo isso em um console só. Então vamos avançar aqui e mostrar para vocês como é que funciona essa parte. Então a gente tem dentro da questão de instalação de software remoto, a gente já tem suporte, né? Tem templates pré-definidos das aplicações. Então, assim, além de eu conseguir criar um pacote específico, a ferramenta já conta com um número de templates para ajudar, né? Então, você tem ali vários softwares já pronto ali para criar o pacote a partir do próprio Desktop Center. Uma outra característica muito importante, né, que aí é onde o objetivo é reduzir e muito essa questão do técnico ter que intervir na máquina do usuário para fazer a instalação de determinado software, é você criar um painel, né, um portal self-service, para que esse usuário ele tenha ali na mão uma relação de softwares que ele pode instalar automaticamente. Então, você dá um empoderamento ali, né, para o usuário fazer a instalação do software.
Você vai criar uma lista de quais software, qual é o grupo que o usuário pertence, as máquinas, enfim, tudo. E aí cada área, por exemplo, a área comercial tem acesso a 5 softwares específicos, a área técnica outros, o pessoal do RH mais alguns, o pessoal de marketing outros. Então você já libera ali, deixa meio que criado um marketplace para que eles possam fazer a instalação por conta, né, sem precisar abrir chamados. A gente consegue reduzir muito esse número de intervenção. Aproveitando, eu deixei com vocês aí no nosso chatzinho, eu coloquei alguns materiais, tá? Até como o Fernando comentou aí de complemento, a questão da lista de aplicações suportadas para fazer essa parte do gerenciamento de perto de terceiro. Também o videozinho que eu comentei sobre o client mobile, tá bom? Então, a gente tem também aqui nessa parte de instalação de software a possibilidade de criar atividades de pré e pós-deploy. Então, vou mostrar isso aqui para vocês na sequência, como é que é feito. Tá? Então, o que a gente consegue fazer com toda essa parte daqui. Repositório de software, então a gente consegue, dentro da própria ferramenta, manter ali a relação dos softwares que a gente está utilizando, né? Instalação e desinstalação usando o mesmo pacote. Essa aqui é uma característica, né, que outras soluções, como o Fernando comentou, e também era um dos problemas que ele tinha quando utilizava a outra solução, antes de ter o Desktop Central na vida dele, é a questão de instalação e desinstalação de pacotes, né, de softwares. Era muito comum você ter que criar um pacote para instalação e criar um outro pacote para fazer a remoção. Então, dentro do Desktop Central, você já elimina isso. Então, você consegue eliminar aí já um grande trabalho que você teria que ter. Outro ponto importante é a questão do deploy agendado. Você consegue criar os agendamentos, assim como o Fernando mostrou na parte de packs, a gente tem ali a opção também para agendar esses deploys. E também a gente consegue fazer a instalação dos softwares como usuário específico. Então, eu posso instalar ele como usuário do sistema, né, normal, por padrão, ou eu posso fazer uma configuração específica para que eu faça a instalação dele utilizando uma outra credencial, tá, dentro da ferramenta. Outro ponto que a gente tem aí, já aproveitando aqui para falar do acesso remoto, né, é que o nosso controle remoto, o acesso remoto, ele é baseado em HTML, então ele não depende de Java, de ActiveX, de algum plugin. Então ele é muito mais enxuto, muito mais rápido, né? Também mais seguro. Tem a questão de proteção à privacidade do usuário. Então, assim, para acessar a máquina do usuário, tem que ter o consentimento dele. Então, nossa solução já é preparada para essas questões, né? Então, a gente falando aí de LGPD, já é a primeira pergunta que vai ter aí, se tem o consentimento do usuário, né? Então, a gente precisa ter o consentimento. Então, a gente já tem essa proteção, inclusive, né? Aqui a gente, aproveitando esse gancho, a gente tem a gravação da sessão remota. A gente pode gravar essa sessão, né, para ter uma auditoria, saber o que foi feito. Dentro dela, a gente pode ter aí um chat integrado, que a gente vai ter aí vídeo, chat por mensagem, né? Então você pode fazer um chat simples, ou vídeo, ou somente voz. Então você tem tudo integrado ali dentro da solução. Transferir arquivos de forma remota, ele suporta múltiplos monitores. Então, se o usuário é um daqueles, né, que possui 2, 3 monitores, você consegue fazer aí o acompanhamento tranquilamente, porque a ferramenta dá esse suporte. E a questão de controle da sessão do usuário, né, que é onde você consegue ali fazer várias ações por baixo, né, de forma transparente e que não interfira ali no momento do trabalho do usuário. Então, aqui um resumo bem rápido, né, das características que a gente tem. Vou mostrar para vocês na prática isso daqui. E só respondendo já a pergunta aqui do nosso colega com relação à questão dos packs, você tem um repositório, sim, no Desktop Center. A gente tem o repositório, né, tem as configurações. Então, a gente tem o nosso, dentro da própria ferramenta,
A gente já tem esses pets, eles ficam aqui, inclusive eu tenho aqui a nossa base de dados, ele fica verificando isso, eu faço o agendamento, e tudo com base no que o Fernando tinha comentado, né? Só repassando aqui. E aí o próprio Desktop Central faz essa cópia aí, download dos pets e grava no ambiente. Tá? Então a gente tem esse controle aqui também dentro da ferramenta. Tudo isso aqui vai estar dentro do próprio Desktop Central. Ele não vai baixar direto da máquina, da internet e disponibilizar para o agente, tá? Para a estação de trabalho. Ele vai manter isso aqui até para eliminar questão de gargalos na internet e tudo mais. Tá bom? Então vamos vir para cá. Espero ter respondido aí, Felipe, a sua pergunta. Então agora aqui vou mostrar para vocês aqui um pouco da implantação de software, tá? Como é que ela é feita de uma forma simples. Então, como a gente falou, a gente pode criar os pacotes. Então vou vir aqui, pacote para Windows e para Mac. Então eu tenho aqui as opções, posso colocar aqui o nome do pacote, já ele vai buscar na nossa lista. Então, vou pegar aqui uma solução X, que já está no meu template, então ele já trouxe. Tem as informações, eu posso criar o pacote por aqui, ele já vai automaticamente fazer o download desses arquivos. Então, lembrando, o pacote ele só lista o que a gente tem disponível, mas ele vai fazer o download e aí você cria esse pacote automaticamente. E nesse processo, eu posso permitir o quê? Que atualizar automaticamente a solução que eu estou fazendo aqui, o pacote, no portal de autoatendimento. Então, ele já vem para cá, né, para casa de Windows, e quando tiver uma versão mais disponível, ele vai já trabalhando essa parte de atualização também. Então, aqui ele está preparando, já criou aqui o pacote, ó. Então, ele já fez aqui o pacote, está disponível para fazer a instalação. Eu posso selecionar aqui esse pacote em si, selecionar o que eu quero fazer, se eu quero instalar ele em um computador ou usuário, excluir também, ou modificar. Eu vou modificar ele aqui só para mostrar algumas coisas. Então, está aqui a forma. Aí eu tenho algumas opções aqui dentro, né, que são, por exemplo, manter esse software como comercial ou como não comercial. Isso aí vai me ajudar para fazer o gerenciamento de licenças, né, que é o próximo assunto nosso com relação aí ao Desktop Central. Tá? Então a gente tem essa opção. Vamos deixar ele aqui como não comercial. Aí eu posso ter aqui de um computador local, que ele já colocou no nosso caso Desktop Central, ou de uma pasta compartilhada, que eu posso buscar essa instalação. E aí, como é comentado, né, agora há pouco, eu tenho as minhas ações, que eu posso aqui, os argumentos para fazer a instalação, no caso silencioso. Então, preciso saber, né, de acordo com cada programa, quais são as sintaxes que eu utilizo para fazer uma instalação ou remoção de forma silenciosa, né, sem ter a interação do usuário. Então, aqui no caso, ele já traz para esse caso específico, mas é bom sempre saber que precisa conhecer cada uma das aplicações para fazer isso. E aí eu venho para as atividades de pré-implantação. Então, imagine, eu vou fazer a instalação desse software, que no caso aqui tem 48 MB, tudo bem, mas imagina que é uma aplicação maior de 1 GB de aplicação e eu não sei quanto tem de espaço livre no ambiente que eu vou fazer a instalação, na estação de trabalho. Então, eu posso vir aqui e arrastar a opção e colocar qual que é o espaço mínimo que eu preciso ter. Então, vamos colocar lá, preciso ter 500 MB livre. Então, eu consigo criar aqui umas relações, posso vir aqui e colocar outras, tá? Posso combinar. De repente, eu posso vir aqui e antes disso eu posso ver se eu tenho esse software, né, específico. Aqui, como no caso eu não tenho, mas eu poderia ver se eu tenho já na lista aqui ele para fazer aqui. Então, eu poderia fazer um comparativo, de repente, aqui, saber se o software já existe ou não, qual que é a versão. Tá? Então, eu posso vir aqui, tudo com base no nosso inventário, né? E a partir daqui ele prosseguir, né, com a instalação ou ignorar a instalação. Então, eu consigo vir aqui e criar uma série de ações de
deploy. E a mesma coisa depois, né? Então eu posso vir aqui, fiz a instalação, eu quero criar um atalho, então posso vir para cá, e a partir daqui eu já faço todas as atividades aí para configuração desse pacote. Feito isso, tem aqui a opção, né? Vamos cancelar, que eu não fiz alteração. E aí eu posso vir fazer a instalação desse meu pacote. Então, vou instalar no computador. Então, vou colocar aqui install master. Class 2. Aí aqui eu comentei, né? Você precisa criar um outro pacote e tudo mais. Então você pode vir aqui já utilizando mesmo, selecionar se você quer remover ou instalar. No caso, vamos instalar, a gente já sabe aqui o pacote. A opção que eu comentei, né? Se você quer utilizar o usuário padrão que é do sistema, ou executar com uma credencial que você tenha dentro do seu ambiente. Então, poderia usar aqui o administrador que nós temos. Vamos colocar aqui o usuário do sistema e permitir que o usuário interaja, né, com a janela de instalação e desinstalação. Então, eu posso marcar essa opção. Se eu quiser colocar mais pacotes também, aí eu posso vir aqui e adicionar esses pacotes, ou de repente fazer uma desinstalação de um outro software. Então, ao mesmo tempo que instala aquele, ele vai depois executar esse cara aqui para a gente. Então, a gente tem algumas opções para a gente fazer. Então, eu tenho as minhas listas aqui, de cada um deles. Vamos lá instalar de novo, para a gente fazer aqui. Então, tenho aqui a instalação que eu vou fazer, beleza. Como o Fernando comentou, aqui é o segredo, né? O coração do Desktop Center. E praticamente para parte de patches, implementação de configurações e tudo mais, você vai ter sempre essa janela aqui de agendamento e de selecionar o target, né? Então, aqui é a aplicação da política, então eu quero que instale o quanto antes. Selecionar aqui o meu destino. Então, aqui é um ponto importante de aproveitar e comentar para vocês sobre essa característica. Aqui a gente sempre está falando aí, o Fernando comentou bastante, vou selecionar aqui o target, o meu local office ou o meu domínio. Então, aqui a gente consegue selecionar, né, várias opções de filtragem. Então, o domínio, o local, uma OU, por exemplo, a gente pode definir qual que vai ser a OU que eu vou buscar aqui dentro do meu ambiente, né? Então, ele vai listar o meu AD, aí eu posso selecionar a OU que eu vou fazer a instalação, um grupo específico, então eu posso vir aqui, tenho meus grupos dentro do AD, eu posso fazer isso. Aí eu tenho algumas opções aqui, fora, né, a opção de computador, que a gente vai usar ela. Então eu posso vir aqui e colocar o nome do computador que ele está no local office. Então eu posso fazer aqui a instalação, ou eu posso criar aqui um grupo personalizado, né, que é um grupo onde eu vou definir aqui o que é que eu tenho e tudo mais, ou um grupo dinâmico, que aí eu posso criar com base, por exemplo, no sistema operacional, 32 bits, 64 bits, são só desktops. Por exemplo, eu tenho uma versão específica do Windows lá que instalou um Service Pack X. Então pode criar também, todo mundo que estiver dentro daquele grupo, se enquadrar, ele vai fazer a instalação. Então ele vai puxar essas informações. Um range, né, um endereço de IP, um intervalo, a arquitetura do processador. Então tem várias opções aqui. Sistema operacional. Então dá para fazer muitas configurações, inclusive excluir os destinos. Então a gente vai vir aqui só para dar um exemplo. Criar aqui o Desktop Lab, a gente vai instalar nele. Aí aqui o Fernando já comentou, segue a mesma lógica, né, da configuração aqui. Se a gente tiver uma notificação pelo dispositivo mobile, também pode receber. Então, o Fernando está pedalando, por exemplo, lá pela região aí de Paranapiacaba, aí ele recebe uma notificação que foi feita a instalação do software na estação de alguém aí. Então, ele tem essa notificação de uma forma bem tranquila e dinâmica. Então, assista um videozinho que eu comentei aí com vocês, para dar um exemplo que é bem interessante. Então, aqui a gente fez a configuração, mandar implantar imediatamente, é bom colocar a notificação, vamos desabilitar que não está configurado. Então, mandei rodar aqui, então ele vai instalar esse
software dentro da minha estação de trabalho aqui, né? Esse Desktop Lab. E eu vou ter essas informações. Enquanto ele está instalando, vou mostrar para vocês aqui, a gente tem a parte de modelos, que a gente comentou. Então, hoje, de software, a ferramenta conta com 8.319 templates. Então, na verificação feita pelo Desktop Center, aqui ele vai acrescentando periodicamente, ele vai adicionando isso na nossa base de dados. Então, ele incluiu 91 modelos novos. Então, aqui eu estou listando esses 91 que foram incluídos recentemente. Então, aqui, ó, essa semana aqui foram incluídos mais alguns para a gente ter a visão aqui. Então, a gente consegue, a partir daqui, busquei esse caso aqui em específico, ó, download, tem outro, eu quero fazer um filtro por período nos últimos 5 dias, tem um operacional que eu quero. Então, quero somente o Windows. Quero fazer uma busca. Vou colocar aqui. Então, vou buscar aqui o Teams, por exemplo. Eu posso fazer a instalação do Teams. Eu venho por aqui, criar o pacote. Já tenho as informações, se eu quero fazer o update automático. Então, por aqui, está fazendo a criação, está baixando esse patch para o ambiente. Vou ocultar aqui, porque ele já está criando aqui para a gente. E aí ele vai jogar esse pacote. Daqui a pouco ele vai disponibilizar para a gente aqui. Então, de uma forma bem simples, eu não preciso nem entrar no Google para sair buscando aí o instalador. Já tem uma grande parte das informações para a gente. Então, ele está fazendo a instalação, beleza? E aí, mostrar para vocês, enquanto ele está criando ali, a questão do portal de autoatendimento, que eu comentei, né? Você pode criar aí o Marketplace. Então, tem alguns grupos aqui, né? Como todos os computadores, somente o desktop. Então, a gente sabe a quantidade de pacotes que estão criados. Então, vamos selecionar aqui para o desktop. Vamos modificar esse grupo. Então, eu tenho aqui um software específico para ele. A gente pode colocar aqui também esse For Elements aqui. E o Teams eu vou colocar aqui como opção para que ele tenha que fazer uma aprovação, fazer uma requisição antes. Então, vou só mudar aqui para a gente. Então, a gente tem aqui a definição. Então, eu posso criar vários grupos, né? Então, eu posso criar aqui, ver os grupos que eu tenho, criar um grupo específico, né? Então, aqui entrando nessa parte de configuração, isso vai servir para a ferramenta inteira. A gente vai mostrar essa parte administrativa mais para frente também para vocês. Então, aqui a gente pode criar os grupos de uma forma estática. Posso pôr o nome aqui, por exemplo, treinamento. E aí eu seleciono os computadores que eu quero que façam parte. Né? No caso, como eu coloquei para criar um novo grupo de computadores, ou um grupo único aqui, né, estático, ou dinâmico. E aí aqui no dinâmico eu posso selecionar, por exemplo, qual que é a versão do SO, né? Comentei com vocês aí. A gente pode vir aqui e saber se a gente está com um ambiente que está numa versão específica. Então eu venho aqui, salvo, ele já criou esse grupo, e aí dentro desse grupo, né, de treinamento, eu vou saber o que eu tenho de computadores que fazem, né, dão match com essa característica em específico. Então, se eu quiser aqui vir editar ele e falar, não é o sistema operacional, é o tipo de sistema. Então, a gente vem aqui e vê se ele é 64. Então, a gente vai, conforme o nosso ambiente tiver as informações, a gente pode ir mostrando, ó, Service Pack. Então, a gente tem aqui as opções e vai montando isso de acordo com o que a gente tem. E aí eu posso vir aqui e selecionar o destino, né, conforme eu vou criando aqui e publicando. E a mesma coisa eu posso fazer isso para usuários. Eu posso criar um grupo customizado aqui para usuários. Eu posso selecionar aqui quais são meus usuários, uma lista, né? Então, posso pegar o meu AD, carregar ele aqui, selecionar aqui se eu tivesse, quem são aqui, são todos que estão nessa OU específica. Então, eu posso ir criando aqui e fazer essa configuração. E aí eu tenho o nosso... Vamos voltar para cá.
Outra janela, vou fechar aqui. Então, eu posso voltar aqui. Então, no nosso painel do portal de autoatendimento, a gente vai criar o que tem de software disponível para cada um deles. Aí, um outro ponto importante, né, a questão de repositório de software, onde a gente vai salvar, né, esse repositório. Então, a gente vai usar o próprio caminho de instalação do Desktop Central ou escolher um caminho já existente. Então, a gente pode trabalhar dessa forma para ter as informações. E aí, acessar o compartilhamento com uma credencial específica e tudo mais. A atualização dos modelos, né, que a gente já tem, que a gente foi criando, marcou lá o flag na hora de criação do template. A gente pode vir aqui, ó, e habilitar para outros também, né? Então, a gente pode selecionar qual que é a aplicação. Então, a gente pode vir aqui, identificar cada um deles e fazer também dessa outra forma. Então, a gente tem essa simplicidade. Eu também posso vir por aqui e falar, não, esse cara aqui eu não quero mais o Excel Password Recover, que ele faça a atualização automática. Então, eu tiro da minha lista. Ó, aqui o nosso TeamViewer 15, aqui a gente pode criar o pacote, se for o caso. A questão de proxy, né? Para habilitar o proxy aqui também, se tiver. Aqui no nosso caso, está com uma conexão direta, mas eu posso vir aqui e selecionar como é que é a comunicação. A política de implementação, então a gente tem aqui, o Fernando já comentou muito bem ali a questão da política, né? Que a gente pode fazer. Configuração do portal de autoatendimento, então a gente consegue criar uma bandeja do agente, né, para ficar lá na área de trabalho, criar um atalho da área de trabalho, menu iniciar também, para caso de Windows, alterar o ícone, a gente pode colocar o ícone da empresa, mudar o nome que a gente tem aqui na Managing Engine Desktop Central, a gente pode mudar aqui para Master Class Portal, por exemplo. Pode usar dessa forma. E aí, se eu tiver integração com o Desktop Central e o Service Desk Plus, a gente pode fazer aqui algumas integrações, já que ele já mostra. Então, posso pegar o catálogo de serviço do meu Service Desk Plus e vincular aqui para qual que vai ser liberado para fazer a instalação de pacotes aqui também do portal de autoatendimento. Isso tudo integrado com o nosso ambiente do Service Desk Plus. Então, deixa eu abrir aqui agora, fazer o acesso remoto. Vamos vir aqui. Então, ferramentas. E aqui já comentar, né? A gente vai falar do acesso remoto, mas é legal a gente comentar aqui das ferramentas e sistema que possui, né? Então, eu posso vir aqui, escolher o que eu quero. Então, eu posso fazer até uma verificação de patch ou ativos, desligar, reiniciar. E na parte de gerenciar o sistema, a gente pode fazer chamada e a ferramenta, né, vai fazer o quê? Vai conectar no console que eu estou querendo aqui no meu Desktop Lab e vai trazer quais processos eu tenho ativos aqui rodando. Inclusive, eu tenho a opção de matar o processo por aqui. Então, para aqueles técnicos, né, que precisam fazer o gerenciamento do ambiente, saber o que está rodando, olha, a gente tem aqui o Anydesk, o processo do Anydesk que está consumindo tanto de memória. Então, a gente pode vir aqui, ordenar aqui e ver o que está pegando e matar o processo dele, por exemplo. Todos os usuários do sistema local. Então, a gente consegue ter todas essas informações por aqui também. Então, a gente já tem as informações, qual é o IP, o domínio, a versão do sistema operacional. A gente pode ver também a questão de serviços, né? O que tem de serviço rodando dentro dessa estação. Então, a gente pode vir por aqui, tem até as ações, pode desabilitar, restartar o serviço. Então, a gente tem todas essas opções por aqui. Abrir um prompt de comando remoto. Então, a gente pode, por aqui, já ver, né, o nosso prompt. Aqui a informação. Vocês vão fazer a pergunta, mas eu consigo abrir o prompt de comando como admin? Então, você pode vir aqui, tem logar como. Então, a gente tem aqui os nossos usuários. E aí, ele vai fazer a abertura do nosso prompt de comando com a credencial que a gente selecionar. Tá? Então, ele vai mostrar ali para a gente.
Aí a gente tem a opção também de ver os registros, né, que a gente pode abrir e navegar pelos registros. Gerenciar arquivos, a gente comentou sobre a questão de transferência, né, de arquivos. A gente pode selecionar aqui uma pasta, vamos vir aqui, usuário aqui, documentos. O que eu tenho aqui? Então eu posso criar uma pasta. Masterclass, hoje, dia 17/6. Então eu criei a pasta dentro do computador. Posso fazer o download de arquivos, adicionar arquivos aqui dentro da pasta. A gente pode selecionar. Então, para fazer, eu preciso pegar esse relatório aqui, ó, colocar lá dentro. Beleza, já enviou. Está feito. Já transferiu para dentro dele. Aí visualizar eventos. A gente pode visualizar os eventos também. Gerenciar o dispositivo. Então, assim, o que a gente ganha de tempo, né, fazendo essas ações por aqui, já resolve muita coisa, né? Compartilhamento que eu tenho, impressoras, grupos, software, os usuários. Então, aqui a gente tem a possibilidade de visualizar o que a gente tem de usuário dentro da estação de trabalho. Então, a gente tem vários aqui, né? Domínio, usuário local, as informações. Então, para administração remota, a gente já tem toda essa visualização aqui do ambiente. Então, aqui no nosso caso, agora vamos abrir aqui o controle remoto. Aí aqui eu peço, né, a minha mensagem, aqui o motivo que eu vou fazer, né? Então, teste. E aí outro campo, né, que tem relacionado à integração com o Service Desk Plus, é colocar aqui um número, no caso da gestão de mudança. A gente vai falar mais para frente da integração de algumas opções, então eu preciso fornecer aqui qual que é o chamado ou o número da mudança que eu tenho atrelada a esse atendimento. Então, feito isso, ele vai abrir aqui para a gente o console da máquina cliente que eu quero fazer, né? Vai conectar aqui no ambiente remoto. Então, estou conectado. Está com o nosso usuário aqui, ó, certo? Remoto, normal. Então, vamos fazer o logon aqui. E essa sessão ela pode ser gravada, né? Então, aqui eu já venho. Vamos abrir aqui algumas opções, né? Documentos, a pasta que nós criamos. E o arquivo que a gente abriu aqui não tem o Adobe instalado para fazer a leitura. E aí a gente faz a questão do acesso remoto. Então aqui a gente tem aquele atalho, né? A gente mudou lá para Masterclass Portal. E aí aqui ao lado, né, na nossa barra lateral, eu tenho as opções também de dar um Ctrl Alt Del, escurecer o monitor para que o usuário não veja o que está sendo executado. De repente, você vai ter que colocar uma senha ali específica para executar algum comando, você consegue fazer essas atividades. Então, você consegue desabilitar o teclado, né? Que às vezes a gente tem um certo problema, né? Eu acho que quem está na ponta, né, fazendo aí atendimento remoto, já sempre teve pelo menos um caso de se deparar com um clicador maluco, né? O cara, você está ali fazendo atendimento, a pessoa está com o mouse ali, achando que roda em paralelo o acesso remoto. Então, você consegue inibir, né, essas ações também por aqui. Você consegue fazer uma captura de tela, né? Fazer um print da tela e salvar. A gente tem outras opções aqui, como ações rápidas, né? Eu preciso verificar a conexão de rede dessa estação. Então, eu clico aqui no atalho, ele já vai abrir a chamada para a gente. Então, a gente está aqui vendo, beleza, executou tudo certinho. Aí, se eu quiser fazer aqui também outras ações, né, que a gente mostrou, opções de energia, atividades. Aqui eu quero abrir o agendador de tarefas para ver o que tem. Só de uma forma bem simples,
a gente tem essa questão. E aí a parte de bate-papo que a gente comentou, né? A gente tem o bate-papo por texto, bate-papo chamado de voz e vídeo, e a gente consegue fazer esse acesso. E aí, para mostrar para vocês também o portal, né, de autoatendimento, vou abrir aqui, então a gente pode ter aqui o atalho, ou a gente pode colocar na bandeja o ícone aqui, ó, com as opções. Então a gente tem aqui, no caso, a integração, né, o usuário pode abrir o Service Desk Plus por aqui, fazer o envio de uma requisição para o Helpdesk. Então, ele já pode fazer aqui se tiver com a integração tudo certinho. Ou ele pode vir por aqui mesmo, né? E fazer a abertura do portal Self-Service. Então, ele vai fazer a chamada do portal Self-Service, abriu, e aí eu tenho aquelas informações, o que eu configurei para ele, né? Para ele fazer a instalação. Aí ele pode selecionar o que ele quer aqui, né? Então, o Mozilla Firefox já tem, vamos colocar instalar aqui o recover de senha do Excel. Então, o próprio usuário aqui está definido para ele a falha, né, da instalação, porque eu tirei de lá, né? Corrompeu aqui. Então, vou colocar aqui o Ndesk. Ele vai fazer a instalação por aqui sem precisar. Se tiver alguma falha, já vai ter aqui no caso. Se removeu de lá, acho que ainda deve ter carregado aqui. Ó. No caso do Ndesk, ele já deu aqui, já fez tudo certinho. Se quiser colocar o 7-Zip, apesar que acho que já deve ter se instalado aqui. Então, a gente já faz também a instalação dele aqui. Então, o próprio usuário tem ali as opções de fazer essa instalação através do portal. Então, a gente já simplifica esse tipo de gerenciamento. Então, tem aqui, se eu quiser ver os teclados de atalho e tudo mais, posso fazer por aqui. Vou sair da sessão remoto. E aí, né, outra vez, tendo a integração com o Service Desk, a gente pode colocar aqui as informações sobre registro e tudo mais. Aqui não está batendo lá, né? Beleza. E aí eu já saí da minha sessão. Então, voltando aqui para a parte das ferramentas, né, do controle remoto. Então, a gente tem aqui o nosso histórico, de quando foi feito a conexão, aqui o download do arquivo, né, para fazer a visualização. Aqui as configurações do nosso controle remoto. Então, a gente tem aqui algumas opções. Se eu vou gravar a tela, como é que eu vou gravar, qual que vai ser a qualidade. A mensagem de que a sessão é gravada, então eu posso notificar o usuário, né, colocar aqui a configuração de download seguro, né, quando tiver mais espaço para a gravação, ou fecha a sessão remota. Então a gente tem algumas opções, a parte de desempenho, né? E aí, aproveitando esse gancho aqui que a gente está falando, né, sobre desempenho local office, você deve ter visto bastante a gente falar, né, durante as nossas apresentações. Eu vou mostrar aqui na sequência para vocês o que é isso aí, para vocês saberem. Então, aqui a gente tem as configurações. Então, vou mostrar aqui para vocês, dentro de administrador, a gente tem toda a parte de gerenciamento. Então, a gente tem aqui algumas opções onde a gente configura o nosso escopo de gerenciamento. Então, aqui a gente tem todas as informações do que a gente tem de computadores, versão do agente, se teve uma falha de instalação e tudo mais. E a gente tem aqui a opção do domínio, né? Claro, a opção de escritórios remotos. Então, a ferramenta, ela proporciona, né, a gente a trabalhar com ambientes remotos distribuídos. Lembra que foi no primeiro dia a gente falou sobre qual que era uma das dificuldades que existiam. Então, a gente consegue criar vários escritórios remotos aqui, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um escritório local. Aí eu posso ter um aqui, por exemplo, tem um lá em Buenos Aires, um outro escritório. E aí eu posso definir aqui se a configuração do servidor, se vai ser uma comunicação direta, né? De repente tem aqui um link direto, uma comunicação direta entre as duas plantas. Então posso selecionar uma política de replicação, mostrar os detalhes, que aí no caso desse meu link, né, como que me replico as máquinas que estão nesse escritório remoto, se é um link direto,
se a minha comunicação aqui de replicação das informações vão ser todos os dias, a cada 2 minutos, esse intervalo e período que eu tenho aqui, né? Aí eu tenho essas informações, aqui no caso não tem ninguém associado. Ou se eu vou utilizar um servidor de distribuição, que é o que é mais comum de ocorrer, né? Então, cada localidade eu tenho uma versão menor do Desktop Central, onde eu tenho as configurações desse meu servidor, e aí eu reporto, né, as informações do meu Desktop Central servidor para esses servidores de distribuição. Então, eu já facilito todas as comunicações para reduzir. Por exemplo, eu tenho um gargalo, vamos supor que eu tenho um escritório em Manaus, e a gente sabe que, às vezes, a comunicação para lá pode sofrer problema. Então, a gente pode vir aqui, colocar um servidor de distribuição, colocar as configurações dele, e aqui na política de replicação, a gente pode criar uma política nova, pode criar aqui, por exemplo, a política de Manaus, que a gente vai ter uma transferência de dados personalizável. Então, a gente pode colocar aqui que a gente vai ter 8 MB de transferência de dados como o limite. E o nosso intervalo de transferência, opa, aqui é muito tempo, de replicação das políticas, né, e tudo mais, vai ser a cada 15 minutos, e aí eu posso selecionar que vai ser só durante a semana, e aí eu posso colocar, de repente, tem um fuso horário de lá também, né? Então, a gente pode colocar aqui uma regra diferente para esse caso. Então, a gente pode trabalhar algumas formas. Aqui é característica, né, de como que vai ser o acesso remoto, a compactação, se vai ser uma taxa alta, né, para melhor qualidade, ou reduzir a qualidade e ter um tempo mais rápido de resposta. Aqui as configurações. E aqui a questão do agente também, né, como é que a gente vai fazer a instalação desses agentes, se a gente vai utilizar a credencial nossa ou vai selecionar uma outra. Então, a gente pode adicionar uma credencial, que pode ser do domínio ou de um grupo de trabalho também. E a gente pode vir aqui, feito isso, selecionar quais são os computadores que fazem parte desse grupo. Então, aqui só para a gente pôr direto aqui, colocar Manaus mesmo. Pode dar como exemplo. Então, eu atribuir um computador a esse nosso grupo. Então, eu vou criar essa configuração. E um ponto importante que a gente tem aqui, quando a gente cria esses escritórios remotos, a gente tem a opção também de ter o agente para download, né? Então, a gente pode fazer o download do agente de instalação aí para fazer um deploy. Então, as configurações que eu montei ali é o que ele vai responder. Então, eu posso fazer instalação manual ou selecionar aqui os computadores que eu vou fazer. Então, aqui eu criei os escritórios, eu posso ter quantos eu quiser. Tem os pessoal que é a conexão remota, o pessoal que está em home office. A gente pode criar aqui também o escritório, né, para colocar essas máquinas que estão lá e a gente fazer o gerenciamento deles. Então, tem todas essas informações. O agente já foi instalado, né, então já sabe qual que é o escritório que ele faz parte. Eu quero fazer o download do agente. Ele está em LAN ou WAN, como é que está? Então, aqui no nosso caso está configurado a LAN. Então, eu posso fazer o do Windows ou para Mac. Manaus aqui é a mesma coisa. Então, eu posso vir aqui e fazer o download desse meu ambiente aqui do agente para fazer a instalação. Tá legal? Então, aqui é o que a gente ia mostrar hoje para vocês, né? Sobre a questão de gerenciamento de patches, vulnerabilidades e também a parte de implantação de softwares e o acesso remoto. E aí aqui um ponto, né, que a gente tinha comentado da aplicação dos patches, a gente tem aqui as execuções, né, que foram realizadas, né? Então a gente teve aqui uma instalação de software que ele não fez. Qual foi isso daqui? Deixa eu só modificar aqui. A de instalação, deu problema, então ele vai ter alguma coisa pendente que não deixou ele fazer, só dar uma analisada ali, mas ele já te dá a informação do que aconteceu. Então deu falha na instalação e ele vai tentar de novo depois de algum tempo. Provavelmente com a atualização que o Fernando aplicou aqui para a gente, que ele fez,
pode estar requerindo o boot dessa máquina, então depois que ele fizer o boot, ele vai conseguir fazer a instalação. Mas todas as configurações, né, tudo que foi realizado, aqui a gente já começa agora a ter uma visualização. Então, o que foi executado de configuração, pronto para executar, o que deu falha. Então, a gente tem aqui, ó, o Fernando rodou uma desinstalação de patch. Se a gente for olhar aqui, já vai ter as informações. Está aguardando aqui a questão do agendamento, né, que ele fez para rodar essa desinstalação de patch. E aí a gente vai ter outras aqui, o update do .NET, né, e uma série de outras que foram realizadas aqui também, essa outra configuração, onde mandou executar o update. Então a gente tem as informações. Se a gente voltar agora aqui dentro do patch e ver aqui, por exemplo, por sistemas, então a gente já não tem mais essa máquina aqui, ó. Cadê? A gente tem 3 patches, estavam com 5, se eu não me engano, antes. A gente tem aqui as opções, aqui ó, tem patches que estão ausentes, que não precisa, né, nesse caso. Então a gente já sabe como é que está o ambiente. Tá bom, pessoal? Então, bom, hoje foi esses 2 tópicos aí que a gente queria mostrar para vocês, né? Questão, no próximo a gente vai mostrar um pouco mais da arquitetura do Desktop Center, vai mostrar esses cenários, né? Então a gente consegue ter tanto o suporte local, como também para quem está em home office, em outros escritórios. Vamos fazer uma bagunça bem legal para utilizar o Desktop Center aí e simplificar esse cenário de gestão. Tá legal? Agora vamos para as perguntas aqui. Se vocês tiverem aqui, já tem algumas que foram selecionadas. Deixa eu ver aqui. É uma pergunta aqui que é sobre o controle, né, do Desktop Center ou sobre as versões de patches. Se dá para voltar uma versão mais antiga. Então, o que a gente tem aqui, tá, com relação a essa parte de gestão de patches? A gente tem a opção, né, de fazer aqui essa desinstalação de patches, né, também, porque a gente consegue fazer a volta. O Fernando acho que mostrou aqui para a gente a questão do banco de patches. Então, a gente pode vir aqui dentro de um computador, por exemplo, vamos pegar aqui um sistema. Deixa eu ver se esse aqui está configurado. Software instalado, vulnerabilidades, patches. Então, a gente tem aqui, a gente tem instalado, né, dos patches instalados, e a gente pode pegar aqui, de repente, um que tiver o suporte, né? Então a gente tem essa característica, se o patch for suportado, né, a fazer a desinstalação, alguns não permitem, né, isso. É uma característica do patch, né, do pacote em si. Então, se tiver o suporte, a gente pode vir por aqui e selecionar ele aqui também, tá bom? Então a gente consegue selecionar aqui esse patch que está lá instalado. Então a gente vem aqui, vê e já remove. Aí tem aqui a opção para colocar SEO e aplicações aqui, né, internos, questão de aplicativos de terceiro. Então, deixa eu ver aqui. Não tem suporte para a instalação do 7-zip. Aí drivers também, se tiver BIOS. Então tem essa opção. Então, nesse caso aqui, a gente pode vir e fazer a desinstalação desse patch que tem o suporte. Então, por aqui eu já venho, já atrás daqui o meu target, defino a política e faço a remoção. Espero ter respondido sua pergunta, Iago. Aqui, deixa eu ver a próxima. Já respondi mostrando ali a instalação. Onde trabalho, estamos realizando testes no Desktop Central. Muito bom. Quero saber se tem possibilidade de ativar a função de Wake Online em computadores que estão com essa função desabilitada na BIOS, ou terei que fazer manualmente em todas as estações de trabalho. A gente tem aqui algumas configurações, né? Isso aqui é assunto do próximo dia. A gente tem aqui as configurações que a gente pode habilitar, tá, dentro do Windows aqui. Então você pode vir aqui e fazer uma série de configurações e executar aqui no caso. Aí, Iago, para a gente entender um pouco melhor o seu cenário, tá, manda um e-mail, tem meu contato na apresentação, manda um e-mail que a gente te auxilia também com relação a isso, tá bom? Até para entender um pouco mais do seu cenário
Eu vi que você tem aqui mais outra dúvida. Como solicita ao usuário o hostname do computador ou IP para que eu realize o acesso remoto? Onde ele consegue ver de forma intuitiva. Então, quando a gente entra aqui na parte, por exemplo, de inventário, né, do computador, a gente tem essa informação por aqui. A partir daqui a gente já consegue fazer o chamado do acesso remoto. Tá? Ou se nós tivermos lá na parte de ferramentas, controle remoto, a gente vai ter a lista, né, aqui de quem que tem, e a gente tem as informações dos usuários que estão logados. Né? Então, no caso, eu tenho três máquinas aqui com o usuário administrador e uma com o meu. Aqui é o meu usuário criado. Então, a gente tem essa opção, tá? Mas seria de alguma outra forma, só para entender um pouco melhor a sua pergunta. Tá? Então, você tem aqui controle remoto, você tem as informações aqui do que você vai ter, os escritórios, né? Que a gente criou até de Manaus aqui também. Vai ter uma máquina só em específico, ou domínio. Então, se quiser detalhar um pouco mais, a gente consegue te ajudar. Mas aqui, entrando na parte de ferramentas em controle remoto, você vai ter o nome do usuário que vai estar logado. Né? Acredito que no seu Service Desk, de alguma forma, ele vai ter que se identificar pelo usuário dele ou o nome da máquina e você conseguir fazer isso para ter. Mas por essa tela aqui, se for isso mesmo que você está, se eu entendi bem aqui a sua pergunta, por aqui você já tem essas informações para te auxiliar. Tá bom? Mais uma pergunta aqui. Eu faço acesso remoto e toda vez fica caindo a conexão. Existe alguma opção para diminuir a qualidade? Acho que foi o que eu acabei de responder, né? Sobre a questão de performance da tela. Se você tiver um ambiente seu, de repente tem características de gargalos de rede, né? Você pode configurar aqui como você quer fazer, né? A sua política de transferência, gravação de tela, questão de desempenho. Então, você pode vir aqui, no caso, a gente tem os escritórios remotos, né? Se a gente entrar aqui no administrador, em cada um dos nossos escritórios, né, a gente vai definir aqui, por exemplo, o que a gente quer de performance. Então, a gente tem aqui algumas opções, né? Por exemplo, aqui, a questão que eu comentei aqui da gravação do acesso remoto, né? Então, você quer uma melhor qualidade, uma qualidade maior. Então, você consegue configurar essas políticas para facilitar esse ponto aí. Precisaria entender um pouco até da sua infra, Heitor, né? Se de repente a rede sua tem algum gargalo aí, a configuração que você fez, né? Não sei se está utilizando aí o Desktop Center, se está dando esse gargalo por conta da sua infraestrutura. Era bom dar uma analisada com calma e entender onde está pegando, mas você consegue fazer essas configurações do controle remoto para ter uma melhor qualidade ou um acesso mais rápido e reduzir aqui a quantidade e tudo mais. Bom, vamos lá, outra pergunta. Bom dia, se instalar um cliente em um determinado ambiente e ele foi para um outro local, será necessário reinstalar? Dependendo da configuração, tá, Gerson? Quando tiver essa configuração, você pode transferir ele de um local para o outro. Né? Aí existem algumas configurações que a gente define aqui dentro, né, do Desktop Center para facilitar isso. Mas se define a política de onde que ele vai estar, a movimentação dele. Então, tem uma série de opções de configuração para você ter essa transparência aí na hora de um usuário sair de um determinado local e ir para o outro e continuar trabalhando. Tá? Aqui a gente está mostrando só algumas opções de cenário. A gente consegue criar aqui algumas políticas também de gerenciamento, né? Adicionar. Então, tem mais coisa que a gente vai falar ainda. Tem questão de sincronizar também. Então, a gente vai ter esses assuntos para falar que saem sobre esse ponto do client que você me fez. Estou perguntando aqui quando vai ser falando sobre o inventário. A gente vai falar do inventário na próxima terça-feira, a gente já vai falar sobre o inventário. Deixa eu voltar aqui, ver se eu não... Muita data, né? Vamos voltar aqui.
Então, a gente vai falar na próxima terça-feira sobre gestão de inventário e implementação de políticas de segurança e a parte de hardening de endpoints. Tá? Então, a gente vai aprofundar esse tema aqui. Com relação à pergunta sobre o usuário, né, para o acesso remoto, deixa eu voltar aqui e abrir a conexão remota. Então, se a gente pegar lá o nosso... jogar remotamente aqui. Deixa eu ver as outras perguntas aqui. Então, aqui na questão do agente, né? A gente vai ter as informações aqui, a gente vai ter detalhes aqui também do Desktop Central Agent Details. A gente tem aqui as informações e detalhes do agente. Então, Iago, no caso, você pode utilizar essa mesma função aqui para que ele informe, né, aqui as informações. Então, você vai ter o nome o IP, né, da máquina que está utilizando. Então, você pode fazer esse tipo de verificação por aqui também. E ele fazer aqui a requisição, abrir alguma opção de acesso. Então, você consegue fazer uma série de informações e colocar aqui. Talvez, no seu caso, pode até rodar aqui, deixa eu fechar aqui, na parte de configurações, criar um atalho, ou trabalhando um atalho e colocar o IP do usuário. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer aqui para facilitar e simplificar isso. A gente vai comentar depois sobre a parte de configurações. Então, aí a gente tem a opção aqui de criar um atalho, modificar um atalho. E a gente pode até, deixa eu só ver aqui uma coisa, de repente a gente não precisa nem fazer por ali. A gente pode vir, portal de autoatendimento, configurações do portal. Aí a gente pode, de repente, trabalhar no atalho que tem aqui, com as configurações. Eu estou falando por cima aqui, mas era bom a gente entender um pouco mais, mas eu já vi onde você quer chegar aí com as questões. E a gente pode vir por aqui, no caso, e criar uma configuração, né, para essa parte de criar atalho dentro do próprio Desktop Central e colocar o IP dele ali na frente daquele atalho. A gente pode gerenciar, né, fazer uma configuraçãozinha e na frente do atalho a gente põe a informação sobre qual que é o IP da máquina ou o nome da máquina. Então dá para mexer em algumas opções aqui para facilitar esse tipo de necessidade que você tem no seu ambiente. Tá bom? Mas manda mensagem lá que a gente define aí, detalha com você, como que a gente pode te ajudar nesse ponto aí. Tá bom? Então compartilhei ali alguns links com vocês, né? Para ter as informações. E aí a gente vai entrar nesse assunto aqui de inventário e a parte de configurações no próximo webinar, na terça-feira que vem, e definir um pouco mais como que a gente consegue gerenciar essa parte de inventários. Bom, então, pessoal, obrigado. Então, agradecer vocês aí por mais um dia, mais uma participação. Se cuidem aí e até a próxima terça-feira com mais uma sessão aí do nosso Masterclass sobre a solução de OEM da Managed Engine. Obrigado, Fernando, e até a próxima terça-feira. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado, Tony Mar. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.